Queridas irmãs, queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo a todos nos abençoe. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje, trazendo algumas reflexões em torno da humildade. Na semana passada, algo estudamos sobre o orgulho e agora sobre a humildade. É das virtudes mais excelentes, como veremos mais uma vez. Humildade não pode ser confundida com complexo de inferioridade, desprezo por si mesmo, desconsideração. Humildade, de modo algum, pode ser confundida com o ódio por si mesmo ou por si mesma. A pessoa verdadeiramente humilde guarda ou desenvolve uma autoestima adequada, sem autoexaltação, sem autoexibição, sem atribuir-se valor exagerado. É possível, é o ideal, é saudável que a pessoa humilde nutra por si mesma autoestima, porque se ela não se amar, em verdade, não estará sendo adequadamente humilde. A pessoa humilde é aquela que se valoriza, se respeita, mas, ao mesmo tempo, foge da presunção, da arrogância, da soberba, porque ela tem percepção da própria fragilidade. O humilde é aquele que percebe que seus poderes, sua capacidade são limitados e ele procura perceber os próprios limites e ajustar-se a eles, procurando crescer e avançar com serenidade, com equilíbrio. Ser humilde é reconhecer-se frágil. Veja, uma picada de determinados insetos pode nos matar. Basta um infarto muito agudo e morremos em questão de segundos ou qualquer outra coisa. Basta um acidente qualquer, uma queda, um politraumatismo craniano ou qualquer outro dano, qualquer outra lesão, e já
nos tornamos pessoas acamadas, dependentes, cronicamente doentes. Além do mais, a morte ou a desencarnação pode nos surpreender a qualquer momento. O humilde é aquele que se empenha por crescer, se respeita, se admira, investe, mas tem consciência, percepção da fragilidade de tudo aquilo que se refere à vida física. A palavra humildade tem a mesma raiz da palavra humus, que significa, como sabemos, adubo, esterco. A humildade é, portanto, aquela virtude que fertiliza o espírito, que torna o espírito fértil. No capítulo 11 do Evangelho, que estudaremos oportunamente, está dito que o espírito é um campo que precisa ser cultivado. Campo que precisa ser cultivado. E aqui na instituição temos uma área verde, na qual participo em alguns momentos e percebo que uma das primeiras preocupações é a preparação do terreno, é a adubação, retirar os detritos, retirar aquilo que não serve para a plantação que vamos fazer, carpir, limpar e depois preparar o terreno, adubando-o adequadamente. E depois do plantio, os cuidados continuam. É esta a analogia, o paralelo, a comparação que podemos fazer com a humildade. O espírito orgulhoso é um campo estéril, é um campo não preparado e, consequentemente, não há germinação, floração de certas qualidades, de certas virtudes. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando, está dito: sem a humildade, vós vos adornais de virtudes que não possuís. Permitam-me repetir: sem a humildade, vós vos adornais de virtudes que não possuís, como ser orgulhoso e bom, orgulhoso e tolerante, orgulhoso e paciente, orgulhoso e suave, orgulhoso e doce, orgulhoso e gentil, orgulhoso e caridoso, orgulhoso e perdoador. Não é possível, porque poderemos até tentar, mas em algum momento apresentaremos um comportamento contraditório, porque o orgulho vai se insurgir a qualquer momento. Portanto, quem pretenda ser bom
paciente, tolerante, compreensivo, amigo, afável, benevolente, resignado, caridoso. Precisa trabalhar a humildade, porque ela será o humus, o adubo, o esterco, o terreno fértil, onde todas estas virtudes e outras mais florescerão. Está dito aqui na sinopse que a humildade é a mãe de todas as virtudes, além das que eu mencionei, cite-se ainda simplicidade, modéstia, moderação, discrição, gratidão. Toda pessoa ingrata, ela é, antes da ingratidão, uma pessoa orgulhosa, egoísta. A humildade é causa de equilíbrio, de igualdade e de justiça. Um dos efeitos positivos da humildade é levar-nos a considerarmos-nos iguais a todas as demais criaturas. Com a humildade, sabemos que somos tão filhos de Deus quanto todas as demais criaturas. Com a humildade, sabemos que os nossos direitos são os mesmos direitos que devemos reconhecer em relação a todas as pessoas. Com a humildade, não há espaço para o privilégio, para a preferência, para a inclinação, para o tratamento de exceção ou excepcional. Então, a humildade representa, como podemos perceber, uma bênção e uma virtude que precisamos mesmo de muito empenho por conquistá-la, por todos os benefícios presentes e futuros, por todos os benefícios terrenos e espirituais que advirão da humildade. Ela, portanto, constrói o equilíbrio nas relações, porque não haverá supremacia, ninguém se sobreporá a ninguém. Com a humildade, eu terei a minha oportunidade de falar, mas o outro também terá a mesma liberdade, ele também será ouvido na partilha dos benefícios materiais, financeiros, patrimoniais, haverá em tudo justiça. E assim compreendemos porque a fome, a sede, o desemprego, a injusta distribuição de rendas no mundo, isso em virtude do orgulho individual, orgulho de casta, orgulho de classe, orgulho de nação, orgulho de povo, orgulho continental, porque o orgulho exclui, o orgulho afasta, o orgulho nos torna indiferentes, o orgulho nos leva à exploração, enquanto que a humildade nos leva justamente a posturas opostas. E por isso tudo podemos perceber
que a felicidade é causa de verdadeira e perene felicidade, porque o humilde é menos suscetível, menos impressionável, menos influenciável. O humilde é levado à abnegação, ao desinteresse por si mesmo. Ele não tem o ego inflado, inchado. Ele não se acha o rei da cocada preta, na expressão popular. Ele não se acha o último copo de água do deserto ou o último biscoito do pacote. Ele está confundido na multidão. Então, o humilde sofre, o humilde chora, o humilde tem as suas experiências difíceis, mas mais rapidamente ele supera, porque as agressões exteriores afetam as carnes do derma, as carnes superficiais. O humilde, cuja humildade é real, é verdadeira, tem-na no espírito. E o espírito se fortalece, fica indene de certas atitudes. Ele não é tão suscetível, tão influenciável como eu disse há pouco. Um gesto, uma palavra que pode levar o orgulhoso a uma reação absurda, na pessoa humilde poderá causar algum desconforto, alguma tristeza, mas tudo momentâneo. A humildade é a demonstração para nós até que ponto o Evangelho nos está permeando. Já dissemos aqui, e não será fastidioso repetir, que o Evangelho é o esquema de Deus para a vida da alma. E como saber se estamos coerentes com o Evangelho? Como saber se estamos vivendo de maneira adequada com o Evangelho, de forma compatível? Como percebermos se estamos nos ajustando ao modelo e guia que é nosso Senhor Jesus Cristo? Como perceber se estamos nos adequando às leis divinas que regulam a vida do Espírito? Um dos sinais, um dos sintomas que nos permitirão perceber esta identidade com Jesus e esta identidade com o Evangelho é precisamente a humildade. Porque a humildade nos leva a uma outra virtude, a uma outra excelente virtude, que é a da submissão, a da obediência, como diremos logo mais em nosso estudo. A humildade nos enseja a prática da caridade celeste, da caridade divina. Existe o gesto de bondade da criatura humana, existe a solidariedade, a cooperação, mas a caridade profunda, a caridade cristã, a caridade genuinamente divina,
passa necessariamente pela humildade. Porque uma coisa é alguém fazer algum bem, sentindo-se superior, sentindo-se melhor ao beneficiário do que o beneficiário. Uma coisa é fazer algum bem com autopromoção, projetando-se por conta do gesto. Outra coisa, outra postura é alguém fazer a caridade em favor de outro, ciente, consciente de que este outro é seu irmão, é tão filho de Deus quanto ele próprio, e que esta caridade que ele está fazendo em relação ao seu irmão é mera obrigação, é mero dever. Um dia aprenderemos que caridade é simples dever, porque estamos num universo que interage, tudo e todos fazemos parte de uma unidade. Somos uma só família, somos todos irmãos. E se em algum aspecto alguém tem algum recurso a mais, algum talento a mais, dispõe de recursos extraordinários, com a humildade ele sabe que ele deve ser um mero administrador destes bens, um mero dispensador, porque este bem não é originariamente nosso. André Luiz, no seu Agenda Cristã, nos diz que o bem procede originariamente de Deus. Todos os recursos que nos chegam mercê da misericórdia de Deus, mercê da misericórdia do Cristo. E o Cristo, Deus, a espiritualidade esperam que sejamos meros administradores, dispensadores. Quando praticamos alguma ação nobre, se estivermos inspirados na verdadeira humildade, na humildade cristã, não só não esperaremos a gratidão do beneficiário, como nos anteciparemos e vamos agradecer a ele pela oportunidade que ele nos está dando de exercitarmos esta ou aquela virtude. Caridade com humildade leva-nos a inverter, e nós nos colocamos não como os benfeitores de última hora, mas como os grandes beneficiários, porque em verdade aquele carente nos está dando a oportunidade de treinarmos alguma virtude. E este raciocínio se aplica no trabalho mediúnico. Eu sou, falando agora no singular, um dos dialogadores no trabalho mediúnico. Não é o comunicante que precisa me agradecer por alguma gentileza. Eu é que preciso depressa
agradecer a Ele pela oportunidade que Ele está me dando, primeiro, de fazer um curso gratuito de como funciona a lei de justiça, de como funciona a lei de caridade, como funciona a lei de causa e efeito. Não é o comunicante que me deve qualquer coisa, eu é que devo a ele, porque tudo que eu estiver dizendo a ele serve para mim. Muitas vezes a espiritualidade superior traz um espírito enfermo para que nós, encarnados, tenhamos com aquele irmão a oportunidade de refletir sobre a nossa vida, sobre muitas coisas. Então, a humildade nos enseja a prática da caridade divina na sua amplitude. Aquele que se esvazia do eu inferior consegue plenificar-se de espiritualidade. Por isso disse Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito, e não humildes socialmente, humildes culturalmente, humildes patrimonialmente. Encontramos pessoas com pouca cultura, com pouco patrimônio, com pouca projeção social e muito orgulhosas. É possível encontrarmos o orgulho em andrajos. E é possível encontrarmos a humildade em trajes nobres. Não tenhamos um comportamento superficial, julgando, analisando alguém pelas aparências. Tenhamos muito cuidado com isso. Como vemos, a humildade é responsável por incontáveis benefícios pessoais e coletivos. Permitam-me ler para poder avançar. O humilde é flexível e dobra-se à passagem dos ventos fortes. Depois, prossegue contente e vitorioso. O humilde não se vitimiza, sabe que a dor tem causas e finalidades superiores. O humilde sofre, mas sofre o estritamente necessário, aproveitando o ensejo. Não se coloca contra nada e ninguém, e não sente que algo ou alguém esteja contra si, aceita o movimento natural da vida. O humilde confia e se entrega a Deus, cuja paternidade reconhece. Respeita a existência no corpo, mas tem consciência de que a vida verdadeira não é aqui. O humilde é pessoa de trato ameno e fácil, é alegre e agradecido, conserva a paz onde se encontra. O humilde está menos exposto à depressão, está menos exposto à ideia do suicídio, busca apoio na espiritualidade, consciente de que pouco ou nada pode sozinho. Não se crê superior a ninguém,
por possuir títulos, melhores condições sociais e econômicas ou por integrar alguma agremiação. E também não se sente superior por professar esta ou aquela doutrina religiosa. O humilde sabe não ser credor de privilégios na terra ou no céu. Reconhece a necessidade de continuar estudando e aprendendo, por saber da insuficiência de sua ciência. É paciente, é calmo, é misericordioso, é perdoador, é fraterno, é solidário, é desapegado, é amoroso. A vida e os acontecimentos, sob o comando perfeito de Deus, a pouco e pouco vão trabalhando com o objetivo de conduzir a alma do orgulho para a humildade, do orgulho para a simplicidade, do orgulho para a modéstia. E trago agora alguns pensamentos buscados no Google. Cada vez que você subir um degrau no sucesso, suba 2 na humildade. A humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia, com os inferiores é nobreza. Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Só os tolos sabem tudo, os sábios aprendem todo dia. O pior veneno para a tua alma, para todos os teus relacionamentos e projetos na vida, é o orgulho. Vá o mais longe que puder, mas nunca se esqueça de onde veio. Humildade também é perdoar quem não pediu perdão. Por isso, Jesus, estando na cruz, orou assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E hoje, na página do Amai-vos e Instruí-vos, a nossa companheira Iracema publicou justamente este texto de hoje. E eu já tinha buscado inspiração. A oração proferida por todo médium deveria inspirar-se na oração da excelsa medianeira da humanidade, Maria de Nazaré, que disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Texto de Odilon Fernandes, psicografia do companheiro Carlos Bacelli. Maria de Nazaré, um exemplo extraordinário de humildade. E como vemos no Evangelho de Lucas, em que pese muito humilde, elaborou o Magnífica ou o Magnificar, que estudaremos quando chegarmos no Evangelho de Lucas. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra, ou conforme o segundo a sua vontade. Servo, à época, era escravo.
escravo, como escreve Joana de Ângeles, valia menos que um animal de carga. A mulher, ao tempo do Cristo, valia menos que um animal de carga. O homem podia dispor dela como bem entendesse. Era considerada coisa. Tanto que à época pensava-se que mulher nem alma tivesse. E Maria se coloca assim, como escrava, como coisa, como algo, como alguém que Deus, que o Cristo poderia dispor perfeitamente. Veremos mais sobre isso. Mas a humildade é para quando enfrentamos um diagnóstico preocupante, diante de uma perda, diante de uma tribulação. Humildade é recurso para todas as horas e para todas as circunstâncias. Veremos isto. E compartilho algo que me mandaram pelo WhatsApp. A humildade é a essência da vida. E vemos aqui duas crianças, está aí no grupo que eu compartilhei. Se vocês clicarem, aparece toda a imagem e a frase. Duas crianças, uma talvez com 8, 10 anos, dando de beber para uma criança talvez de 2 aninhos, numa vasilha imprópria. A humildade é a essência da vida. Está dito aqui, não é o que você leva no bolso que te faz valioso, é o que você deixa no coração dos outros. Não é o que você leva no bolso que te faz valioso, é o que você deixa no coração dos outros. Vinde e aprendei comigo, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Ele pôde dizer-se humilde, porque obedeceu o Pai a todo o tempo. Fez a vontade daquele que o enviara. Nunca se queixou, nunca transferiu a responsabilidade que lhe cabia a ninguém. Com a humildade, ele que parecia tão frágil, revelou-se-nos o homem mais resoluto, mais decidido, mais forte da história. Meditemos neste binômio, orgulho e humildade. E que enfrentemos corajosamente a nós mesmos. Eu estou relendo o livro dos Céus da Gália, de Bacelli, irmão José, e lá está dito numa frase, tem lá uma frase, está dito por um irmão que diz mais ou menos isso. O meu maior problema sou eu mesmo. O meu maior problema sou eu mesmo. Muita paz.
Obrigado, Mima. Obrigado, Rosa. Obrigado, Mingo, Correia, Arlete, Laura e certamente outros corações mais que nos brindam